Fala pessoal, segue o vídeo de correção das questões de matemática da avaliação diagnóstica do CAED. Esse vídeo é a primeira parte das 26 questões de matemática. A primeira parte iremos corrigir as questões do 27 a 39. O objetivo é resolver problemas do cotidiano através da revisão geral. Na verdade, é uma série de habilidades que iremos trabalhar na correção dessas questões, haja vista que as questões tratam de um apanhado de matemática básica de anos anteriores. A questão 27. Ao comprar um carro, Marília pagou como entrada o valor de R$10.000, que corresponde a 20% do valor total desse carro. Qual o valor do carro que Marília comprou? Então a primeira questão envolvendo porcentagem, e o enunciado deixa bem claro que a entrada no valor de 10.000 corresponde a 20%. Então quando a questão, pessoal, avisa que o valor de entrada corresponde a 20%, significa que os 10.000 é igual a 20%. E a gente quer saber o valor total do carro. O valor total do carro, a sua totalidade é o 100%, que a gente vai chamar de quê? Vai chamar de X. Você pode utilizar essa regrinha de 3, né? Eu já montei assim, e achar esse valor total. Utilizando a regra de 3, a gente pode até nessa coluna cortar esses zeros, tá? E multiplicar cruzado. Se quiser ainda, poderia até simplificar o 2 e o 10. O símbolo da porcentagem você ignora e multiplica cruzado. Você pode cortar aqui também os símbolos da porcentagem. Então vai ficar agora 2 vezes x, que dá 2x, e 10.000 vezes 10, todo número vezes 10, você repete o número e adiciona um zero. Então eu tenho x é igual a 100.000, né? Agora são 5 zeros dividido por 2. O 2 passa dividindo. Então eu tenho que x é igual. Pessoal, olha só, eu posso pegar aqui dois algarismos, esse 10 dividido por 2, que dá 5, e os outros zeros eu repito aqui na frente, são 4 zeros, vai ficar esses 4 zeros aqui. Dividindo aqui da direita para a esquerda, nós temos a leitura do número 50.000. Esse é o valor total do carro, que é a letra D. Questão 28. Para facilitar o acesso ao teatro, um arquiteto pretende construir uma rampa com inclinação de 15 graus, como mostra a figura abaixo. Então nós temos aqui a rampa, uma elevação de 15 graus, essa rampa está distante aqui 3 metros. Se o acesso ao teatro se encontra a 3 metros do solo, é o que a gente acabou de comentar, qual deverá ser o comprimento dessa rampa? Então a questão quer saber o comprimento da rampa. Pessoal, é uma questão abordando trigonometria, então a gente lembra daquela dica, né, do socator. Vamos aplicar aqui as razões trigonométricas. Ele deixa uma legendinha aqui com seno, cosseno e tangente de 15 graus e nós aqui decidiremos o que iremos utilizar. Não dá para aplicar teorema de Pitágoras, eu só tenho esse cateto de 3 metros. A gente percebe facilmente o desenho do triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Então, pessoal, esses 3 metros, a altura dessa rampa para o solo, é o cateto oposto. Então aqui eu vou chamar de cateto oposto, e a rampa, que é o que eu quero saber, se opõe a 90 graus. Nesse triângulo retângulo, o lado que se opõe a 90 graus é a hipotenusa. Então nós precisamos de uma fórmula que apareça oposto e hipotenusa. Nas razões trigonométricas, na nossa dica, oposto e hipotenusa é o só, é o lado socator da nossa dica, é o só, que é o seno, né, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como eu tenho 15 graus, nós temos que seno de 15 graus é igual ao cateto que se opõe dividido pela hipotenusa. O seno de 15 ele deu 0,3. Se você quiser, ao invés de trabalhar com esse número decimal, você pode pegar esse 0,3 e chamar ele de 3 décimos. Olha só, eu tenho 0,3, um algarismo após a vírgula. Eu posso escrever 3 sobre 10, ou 3 décimos, que é igual ao cateto que se opõe, são os 3 metros, e a hipotenusa, que é o que a gente quer saber, eu vou chamar aqui de x. Então, o comprimento da rampa eu estou chamando de x, é a nossa hipotenusa. Multiplicando cruzado, aqui ficou bem às claras, né, pessoal? Olha só, eu tenho aqui, ó, 3 décimos igual a 3 o quê? Para validar essa igualdade, o x só pode ser 10, né? Então já matamos a questão. Multiplicando em cruz, eu tenho 3 vezes x, que dá 3x, 10 vezes 3, que dá 30, x igual a 30 sobre 3. X igual 30 dividido por 3, 10 metros. Alternativa A. Questão 29. Observe o polinômio representado no quadro abaixo. P de x igual a x vezes x menos 3 vezes x mais 2. Quais são as raízes desse polinômio? Pessoal, de forma bem rápida, raiz
de uma função é onde corta o eixo x, o gráfico corta o eixo x. Então, quando ele fala raiz, é isso. Então, se ele corta uma única vez no eixo x, tem uma única raiz. Se a gente percebe o gráfico cortando duas vezes, são duas raízes, no caso a função quadrática de segundo grau. Como a gente tem aqui um produto, claro, se a gente desenvolver a distributiva, eu não vou fazer isso aqui, eu só vou mostrar para vocês. Nós temos o seguinte, se eu fizer x vezes x, dá x ao quadrado, né? Aí faz a distributiva e tal. Só que a gente percebe o produto aqui, né? Vamos, para a gente entender, o que vai acontecer no final das contas aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado, mas eu tenho esse vezes aqui ainda, que vai dar x ao cubo. Então, o desenrolar disso daqui, o nosso polinômio, ele é de terceiro grau. Significa que ele possui 3 raízes, tá bom? São 3 raízes. Então, o que acontece aqui, pessoal? Para a gente descobrir, basta eu pegar essa função e igualar ela a zero. Sempre assim, ó. Eu chamo aqui, ó, p de x, o nosso p de x é o y, é o valor de y. Ou seja, eu jogo um valor para x e acho o p de x, que é y. Então, para a gente descobrir essas raízes, eu chamo isso aqui de zero, né? Eu vou colocar isso lá no final, vai ficar assim, ó, x vezes x menos 3 vezes x mais 2. Como eu falei, né, no final das contas dá x ao cubo, são 3 raízes, basta você pensar o seguinte, igual a zero aqui, né, p de x a gente chama de zero. Basta a gente pensar o seguinte, esse carinha aqui, ó, que não tem ninguém aqui sendo subtraído ou somado a ele, esse cara eu já sei que ele é zero. Uma das raízes é zero. Esse x menos 3, para zerar essa situação, porque se eu tenho aqui uma multiplicação e esse resultado é zero, alguém aqui, vamos supor que eu quero escrever 3 fatores, né? Eu vou colocar o 2 aqui, então obrigatoriamente eu tenho que colocar zero aqui para dar zero. Se eu continuo com essa igualdade aqui sendo zero e quero 3 fatores, né? Um exemplo, eu trabalhei com 5, 2 e 0, ou o zero vem aqui no início, né? Tanto faz aqui, 5, só para a gente entender. Ou esse zero vai vir aqui no meio também, né? Uma dessas posições tem que ser ocupadas pelo zero. Então, para zerar isso aqui, alguém aqui tem que ser zero. Então, x menos 3 eu vou chamar de quê? De zero. Tá? Isso aqui pode ser zero também, então vai ficar x igual a 3. Resumindo, basta a gente pegar com um sinal trocado. Se é menos 3, o x é 3. Quando não tem nada subtraindo ou somando, é zero essa raiz. E aqui nós temos x mais 2, aí eu sei que você já entendeu. Vai chamar de quê? De menos 2. Porque olha só, x mais 2, considerando a hipótese desse ser zero, então eu pego x mais 2 igual a zero, passo 2 para lá, fica x igual a menos 2. Pega com o sinal trocado. Olha só, gente, as raízes são 0, 3 e menos 2, tá bom? Não precisa escrever nessa ordem na resposta, não precisa aparecer assim, é só para a gente entender. Então, essa aqui é a resposta. Nós temos 0, 3 e menos 2, 0, 3 e menos 2 na letra E aqui, ó. Então, a 29 é a letra E. Agora, só para a gente continuar aqui, né, eu vou dar um outro exemplo, a gente precisa buscar entender direitinho essa questão. Se eu tenho aqui, vamos supor, essa situação aqui, ó, p de x igual a x menos 1. Pronto. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho x quantas vezes? Uma única vez, é x elevado a 1, então só tem uma única raiz. O que faz isso aqui virar zero, né? Zerar. Eu coloquei aqui no final, tanto faz, né? Só para a gente entender. Quem que tem que ficar aqui no lugar do x para zerar? Ora, tem que ser quem? O 1. Tá vendo que eu estou pegando aqui, ó, o 1 com sinal trocado? Aqui é x menos 1, eu estou pegando o x sendo 1. Ó, para zerar, 1 menos 1 zerou. Então, nesse caso aqui, a única raiz seria quem? O 1. Como aqui é menos 1, fica sendo 1. Se eu escrever aqui novamente, vamos supor, p de x igual a x mais 2 vezes x menos 1. Então, para eu zerar essa situação, aqui o carinha tem que ser quanto? Menos 2. O menos 2 mais 2 zerou. E aqui tem que ser quanto? 1, né? 1 menos 1, zerou. Pega com o sinal trocado. Então, as raízes nessa situação é menos 2 e 1. Nessa situação, como aqui é menos 1, a raiz é o 1. Tá bom, gente? Sempre assim, sinal trocado. E quando não tem ninguém aqui, né? Subtraindo ou somando é zero. Valeu? Vamos para o número 30. O desenho abaixo representa a vista superior de um palco montado para um show na praia. A forma desse palco é composta por um trapézio, que é um quadrilátero, e um semicírculo. Semicírculo é a metade de um círculo, justapostos, ou seja, unidos aqui, ó. A medida da área destinada a esse palco em metros quadrados é igual a... Aí ele coloca uma legendinha, né? O π, aproximadamente 3,1, que é para a gente trabalhar. Então, gente, olha só. A área do círculo, nós já sabemos que é π vezes r ao quadrado. Como é um semicírculo,
nós vamos dividir por quanto? Por 2, é a metade da área do círculo. Então, a área do círculo é igual, o π ele pede para substituir 3,1 vezes o raio. Quem que é o raio aqui? Ele pontilha aqui mostrando que essa distância é de 6 metros. Então, a metade, né, que é a distância do centro até um ponto dessa circunferência do círculo, né, que é a casquinha, vale 3 metros. Então, nosso raio, 3, né, vai ficar 3 ao quadrado dividido por 2. Então, a área do círculo, eu tenho 3,1 vezes o 3 ao quadrado, que dá 9, dividido por 2. Então, a área do círculo, né, no caso do semicírculo, né, pessoal, tá bom? Aqui eu coloquei a área do círculo, mas é dividido por 2, pois temos um semicírculo. Até deveria ter desenhado aqui uma meia-lua, né? Já que eu quis colocar um símbolo, ficaria mais didático e mais correto, tá bom? Então, aqui vai ficar 3,1 vezes 9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 3, 27, nós temos um algarismo após a vírgula, anda aqui da direita para a esquerda uma casa. Então, eu tenho 27,9 dividido por 2. Então, a área desse semicírculo é 27,9 dividido por 2. A gente vai fazer aqui, ó, 27,9 dividido por 2. Nessa divisão, você tem que igualar as casas decimais. Como eu tenho um algarismo após a vírgula, a gente completa aqui com um algarismo após a vírgula. E faz a conta como se não tivesse vírgula. Então, eu tenho 20 aqui, né? 279 agora. Então, eu vou pegar dois algarismos. 27 por 20 vai dar 1. 1 vezes 20 é 20. Subtraindo aqui fica 7. Desce esse 9. Aqui eu tenho que jogar o 3, né? Se eu jogar 4 vezes 2 dá 80, passa. Então, aqui é 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. Subtraindo fica 9. 7 menos 6 fica 1. Quero continuar dividindo, eu invento um zero, joga vírgula. Aqui eu tenho 190 por 20. Se eu jogar o 9, 9 vezes 2 é 18. Então, vai dar 180. Aqui fica 9 vezes nada, nada. 9 vezes 2, 18. Subtraindo, sobra o 10 aqui, né? 9 menos 8 fica 1, 1 menos 1, 0. Quero continuar dividindo, já estou na parte quebrada, inventa um zero. Não precisa colocar zero, já estou lá na parte quebrada. 100 dividido por 20, que dá 5, né? 5 vezes nada é nada, 5 vezes 2, 10, subtraindo, 0. Então, nossa área do semicírculo é de 13,95 metros quadrados. Pessoal, essa figura, se a gente dá uma inclinada nela aqui, um giro de 90 graus, o que vai acontecer? Fica esse formato aqui de figura, ok? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Eu girei nessa figura para cá, ó, para a direita. Então, aqui vale 8. Como eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui, essa é a altura do trapézio. Essa base também vale 8, essa base maior, e a base menor, que vale 6, né, pessoal? Isso aqui tudo, ó. Isso aqui vale 6. Relembrando a formulinha da área do trapézio, nós temos Bzão mais Bzinho, no parêntese, tá bom? Vezes a altura, dividido por 2. Então, a área é igual. A base maior vale 8, mais a base menor, que vale 6, aqui é dividido por 2, vezes a altura, que também é 8. Então, nós temos que a área é igual. 8 mais 6 dá 14, fica 14 sobre 2, vezes a altura, que é 8. Então, nossa área do trapézio é igual. Ou você divide 14 por 2, ou 8 por 2, já que aqui é um produto, pode fazer isso. Ou multiplica e divide o resultado. Tanto faz, eu vou dividir 14 por 2, que dá 7, vezes 8, que vai dar 56 metros quadrados. Essa é a nossa área do trapézio, que junto ao semicírculo temos a área total dessa área destinada a esse palco. Então, a área total é a gente somar a área do semicírculo, 13,95 mais 56. Aí, olha só, pessoal, a área total, basta a gente somar a parte inteira. Eu pego esse 13 aqui, ó, com 56, vai dar quanto? Vai dar 69. Então, eu tenho 69,95 metros. Essa é a área destinada a esse palco, que é a letra C. Vamos para a próxima. Uma empresa de arquitetura paga o salário de seus funcionários de acordo com a função apresentada no quadro abaixo. Y igual a 2.230 mais 1.100x. Nessa função, Y representa o salário mensal pago pela empresa de arquitetura ao profissional e x é o número de projetos desse funcionário que foram aprovados no mês. Qual foi o salário de um profissional que teve 3 de seus projetos aprovados em um mês? Pessoal, nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Ele deixa claro que y representa o salário. Então, aqui eu vou colocar um S do lado, né, que é o eixo y, o salário. E o x é o número de projetos aprovados, né, de um funcionário. Se não foi aprovado nenhum projeto, o salário dele
é 2.230, certo? Então, se a gente jogar um zero aqui, 1.100 vezes zero, sobra apenas o 2.230. Essa é a ideia. Então, quando ele pergunta qual foi o salário de um profissional que teve 3 de seus projetos aprovados em um mês, nós temos que ver o seguinte: o gráfico desse salário, ele é crescente, né? Se não teve nenhum projeto, zero, ele ganha 2.230. Agora, se aprovou 3 projetos, o salário dele é um pouquinho maior, né? Fica um ponto mais alto aqui no eixo Y. É o que a gente vai calcular. Então, basta pegar a função, né? Lembrando que uma função de primeiro grau é sempre escrito na forma f de x igual a x mais b. Não tem problema algum esse carinha aqui vir depois, tá? Geralmente em questões contextualizadas isso ocorre, isso é comum, tá bom? Então, substituindo, nós teremos 2.230 mais o 1.100, que é o coeficiente de x, seria o a, né? Vezes x, que é o número de projetos aprovados. Se foram 3, eu substituo aqui, ó. Então, y igual a 2.230 mais 1.100 vezes 3. Fazendo esse cálculo, pessoal, nós temos 3 vezes nada, nada, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3.300. Então, nós temos 3.300 mais 2.230. Se a gente momentaneamente tira esses 230, eu tenho 2.000 mais 3.330, vai para 5.300. Com esses 230, 5.530. Então, se você não conseguiu fazer mentalmente na hora, faz a continha aí do lado. Vai ficar assim, ó, 2.230, 3.330. 3.300, aliás. Somando, nós temos 0, aqui é 3, aqui é 5, 3 e 2... 5.530. Esse é o salário desse funcionário com os 3 projetos aprovados. 5.530 é a letra D. Vamos para a próxima. O volume V em um reservatório de água varia em função do tempo T, em horas, conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo? Pessoal, a questão fala de ponto máximo. Nós temos aqui uma função quadrática. Se a concavidade está voltada para baixo, nós temos um ponto de máximo, né? Essa parábola ela vai até um dado momento e depois ela começa a decrescer. Ela está crescendo e de repente começa a decrescer. Fica na posição, no formato decrescente. Quando ele fala que em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo, aqui esse y é o ponto de máximo. Agora esse x aqui, ó, esse carinha que é o x vértice, aqui nós temos o y vértice, esse x vértice seria esse tempo em horas. Para a gente fazer isso é muito simples, já que nós temos aqui as raízes 0 e 24, né, que são, lembra que eu falei na questão anterior? Raiz é onde o gráfico corta o eixo x, raiz é onde corta o eixo x. Então, se corta no 0 e corta no 24, basta tirar uma média aritmética, bem tranquilo, né? Tira a média aritmética desses dois valores. Se são dois valores, soma e divide por 2. Então, o x vértice, que é esse valor em horas, vai ficar 0 mais 24, nem precisava tanto, né? Essa conta aqui a gente faz ela tranquila aí mentalmente. 0 mais 24 dá 24, dividido por 2, que dá 12. Então, aqui nós temos esse valor, é a letra B. Em 12 horas atinge o seu maior volume, né? O seu volume máximo. Aí, de repente, a coisa muda. Esse reservatório começa a diminuir seu volume. Questão 33. Observe o sólido geométrico abaixo. Aqui nós temos uma forma geométrica conhecida, né? O cilindro. Ele tem duas bases circulares e a superfície lateral arredondada. E ele pergunta, o comando da questão é o seguinte: qual é a planificação desse sólido? A planificação, pessoal, é você abrir. Imagina o seguinte: se você pega uma folha Chamex e enrola ela, faz aquele canudinho, depois desenrola, vira um retângulo. A mesma coisa aqui. Imagina que com uma tesoura você corta e estica essa superfície lateral arredondada, vai virar esse retângulo. Aqui nós temos duas tampas, a tampa de cima e a tampa de baixo, que são bases circulares, opostas e paralelas, tá? E congruentes. A mesma base que está aqui na parte superior é a mesma coisa da parte inferior. Base inferior igual a base superior. Então, aqui, recortando aqui, né, cortando essa borda, vai ficar aqui uma tampa aqui embaixo e uma outra aqui na parte de cima, né? Então, esse é o formato, que é a letra E. Questão 34.
O gráfico abaixo representa uma função f de 0 a 5, aqui é o intervalo. Olha só, pessoal, colchetes aqui para a gente lembrar, né? Aqui, ó, fechado, aqui também fechado. Aqui a gente percebe, né, a bolinha escura, né? Aqui a bolinha também escura aqui, ó. Tudo bem? Então esse gráfico que vai aqui, ó, desse ponto de coordenadas 0 e 3 até o ponto de coordenadas 5 e 5. O comando da questão: em qual intervalo essa função é estritamente crescente? Ela é crescente aonde, pessoal? Como que a gente avalia isso? Você avalia isso no eixo x, tá? Quais os valores de x que essa função lá, assumindo, ela é estritamente crescente. Se a gente observar em relação a x positivo, olha só, a gente analisa sempre aqui da esquerda para a direita, aqui os valores em x, da esquerda para a direita. Então aqui mantém constante, né, a mesma coisa. Aqui nós temos em relação a x positivo, tá bom? Está descendo, é decrescendo, e aqui ela está crescendo, ela cresce x sendo 2 até o x sendo que valor? Até x sendo 4, então é do intervalo 2 a 4, né? Intervalo fechado aqui para 2 e 4. Nós temos isso na letra D, marca aí. 35. Os triângulos representados abaixo foram desenhados por alguns estudantes. Então nós temos aqui a Ana, né? Aqui no meio do triângulo Edu, Lia, Bia, Ari e Léo. Quais desses alunos desenharam triângulos semelhantes? Pessoal, dois triângulos são semelhantes se você perceber proporcionalidade entre os lados, ou seja, um lado ser o dobro, ser a metade, ser o triplo do outro, né, que apresenta posições homólogas, que são correspondentes. Ou se você perceber os ângulos também, basta ter dois ângulos congruentes, comparando um par de triângulos, basta ter dois ângulos congruentes para que esses dois triângulos sejam semelhantes. Aqui, no caso, a gente não tem essa situação, né? Aqui mostra ângulos de 90 graus, que facilita um pouco essa análise. Então, vamos lá. Eu aconselho, pessoal, se a gente temos 6 figuras aqui, comparar 2 a 2, vai dar muita comparação, vai ficar cansativo. Eu aconselho vocês ir lá nas opções ABCDE e fazer logo a análise, né? Vai lá, Ana e Ari, analisa Ana e Ari, para a gente ver. Olha só, Ana e o Ari. Repare que aqui é 90 graus aqui também, então, né, já é um bom indício para a gente analisar. Só que esse triângulo ele apresenta dois lados de mesma medida, e esse aqui é escaleno, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 5, então nem precisa continuar. Esse tem 3 lados de medida diferente, esse tem 2 lados de medidas iguais, então esse está descartado, não é. A letra B, Ana e Edu. Olha só, gente, Ana e Edu, aqui nós temos 2 lados de mesma medida, e aqui também. Olha só, pode ser, hein? Então a gente vai analisar aqui, ó. Aqui eu tenho 2 raiz de 2, aqui eu tenho raiz de 2. Se a gente multiplicar isso aqui por 2, né, 2 vezes raiz de 2, vira 2 raiz de 2. Ok, então eu descobri aqui a constante de proporcionalidade, né? Ou o fator de proporcionalidade, melhor dizendo, já que eu falei em multiplicar, né? 2 vezes raiz de 2 a 2 raiz de 2. Agora, se eu multiplicar 2 vezes raiz de 10 sobre 5, eu tenho 2 raiz de 10 sobre 5, aqui é 2. Então, né, não dá, né? Não temos a proporcionalidade aqui nos lados de mesma medida, né? Os dois aqui e esses dois aqui, ó. Se eu multiplicar vezes 2 aqui, 2 raiz de 10 sobre 5, aqui eu tenho 2, então não é. Vamos para a letra C, Ana e Lia. Vamos analisar Ana e a Lia agora. Se a gente multiplicar isso aqui por 2, olha só, 2 vezes raiz de 2, eu tenho 2 raiz de 2. Se eu multiplicar aqui 2 vezes raiz de 2, aqui não deu, né? Que não fechou. Mas a gente vê raiz de 2 aqui, ó. Então a gente vai analisar esse 2 aqui, com essa raiz de 2, com essa raiz de 2. E aqui nós temos 2, aqui eu tenho 2 raiz de 2. Se eu pegar, se a gente multiplicar aqui vezes raiz de 2, olha só, vezes raiz de 2, eu tenho 2 raiz de 2, ok. Se eu pegar esse carinha aqui e multiplicar vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz do 4, aqui fica sendo raiz de 4. E a raiz do 4 realmente é 2. Interessante, né? Viram aí? Olha só, se eu pegar aqui, ó, de novo, vezes raiz de 2, o fator de proporcionalidade aqui é a raiz de 2, né? Já descobrimos, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Aí você fala, ué, mas raiz de 4 e aqui é 2? Espera aí, mas a raiz do 4 é 2. Ok também. E voltando aqui, se você multiplicar 2 vezes a raiz de 2, 2 raiz de 2, perfeito. Então, gente, analisa assim, tá? Tentamos o 2, né? Não era, a raiz de 2 deu certo.
Então é Ana e Lia, a letra C. Então a gente nem precisa analisar os demais aqui, mas a gente até pode, né? Ari e Bia, por exemplo, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 2, raiz de 13 e 3. Aqui eu tenho raiz de 2, raiz de 2, nada a ver, né? Esse é isósceles, esse é escaleno, então tá fora. A letra E, Edu e Léo, aqui eu tenho dois lados, sim, né? Realmente, aqui ó, raiz de 10 sobre 5, ou raiz de 10 sobre 5, aqui é raiz de 10 sobre 5, que é raiz de 10 sobre 5, o que faz eles não serem semelhantes, aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 5, deveria aqui ser raiz de 5 ou aqui ser raiz de 2, né? Então também não é a letra C mesmo, ok? Vamos para a próxima. 36. Os membros de uma banca examinadora escolheram 7 questões de matemática, 5 questões de português e 4 questões de ciências. Desse grupo de questões, eles irão sortear 2 questões de matemática, 2 de português e 1 de ciências para compor uma prova de concurso. Quantas provas diferentes poderão ser elaboradas para esse concurso? Olha só, pessoal, uma questão de combinatória aqui, hein? Então, nós temos 7 questões de matemática, 5 questões de português, 5P aqui, tá? 4 de ciências. Então, desse grupo aqui, nós temos essa situação. Vai sortear aqui 2 de matemática, né? Então, serão 2 de matemática, 2 de português também, tá aqui, e de ciências, 1. Nós temos que definir, pessoal, a quantidade de grupinhos possíveis, né, das questões de matemática. Eu tenho 7 e vou lá pegar 2 questões. Aí você tem que analisar se essa questão ela é um arranjo ou ela é uma combinação. Lembra lá das aulas de arranjo e combinação, análise combinatória? Se eu tenho uma importância no grupinho, na ordem desses elementos, é arranjo. Se a ordem não é importante, é combinação. Lembra? Eu dizia sempre naquela dica, a ordem é importante? Não, é combinação. A ordem é importante? Então é arranjo. A gente até brincava, né? Então a gente tem que analisar isso. Então veja bem, se voltando aqui só para a gente relembrar, se eu fosse fazer mamão, laranja, banana, morango e abacaxi. Eu tenho aqui mamão, laranja, banana, morango e abacaxi. Se eu fosse montar uma salada de frutas e falasse assim, vamos lá, mamão e laranja só, não dá para usar tudo, né? Vamos economizar as frutas aqui, mamão e laranja. Aí alguém fala, não, mamão e laranja não, laranja e mamão. Aí eu pergunto para vocês, mudou a salada? Claro que não, né? Mamão e laranja é a mesma coisa que laranja e mamão. Então eu pergunto aqui, em cada grupinho, analisa o grupinho. A ordem é importante? Modifica mamão, laranja, laranja, mamão? Analisa. Não, né? A ordem é importante? Não. Mamão e laranja, laranja e mamão, que foi o exemplo, é a mesma coisa. Então, se você disse não, é combinação. E se a gente tem lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5? Aí eu pego 2 algarismos desse aqui. Quero formar grupinhos de 2 algarismos. Então, eu peguei lá, por exemplo, o 1 e o 4, né? Então, aqui está um grupinho. Posso formar outro grupinho, por exemplo, pegando o 4 e o 1. Aí eu pergunto, 1 e 4 é a mesma coisa que 4 e 1? 1 e 4 a gente forma um numeral conhecido, que é o 14. E aqui a gente forma o 41. E aí, pessoal, a ordem é importante? Né? Claro que é. Aqui é 14, aqui é 41. Totalmente diferente. Então, é arranjo. Então, tem que lembrar disso daqui, pessoal. Para encarar uma questão como essa, questão clássica de concurso, tem que saber isso aqui, ok? Então, se eu pego uma questão, vamos analisar a matemática aqui, são 7 questões de matemática. Eu vou lá e pego uma questão de regra de 3. Peguei a questão. Bom, aí pego uma questão envolvendo porcentagem. Né, somente porcentagem. Aí alguém olha e fala assim, não, regra de 3 e porcentagem não, vamos pegar porcentagem e regra de 3. E aí, pessoal, mudou alguma coisa? Regra de 3, porcentagem, regra de 3. São as mesmas questões, né? Concorda comigo? Então eu pergunto, a ordem é importante? Não, então é combinação. Então nós temos que combinar as 7 questões, né, que a banca escolheu, né, e dessas 7 sortear 2, né, vou formar grupinho de 2. Então é uma combinação 7 e 2. Nós iremos usar aquele macete para não ter que ficar decorando, lembrando, recordando aquelas fórmulas difíceis. Lembra que quando é combinação, o que a gente faz aqui? Você olha o número menor e desce o maior. Então, se o número menor é 2, eu vou descer o 7 duas vezes, ó, 7 vezes 6, e dividir pelo fatorial do menor, ok? Então, eu tenho combinação 7 e 2, vai ficar 7 vezes 6 dá 42, o fatorial de 2, 2 vezes 1 que dá 2. Então, a combinação 7 e 2, 42 dividido por 2, nós temos 21, ou seja, 21 questões possíveis de matemática, dentre essas 7, sorteando 2, tá bom?
Agora, a língua portuguesa é a mesma análise, né? A gente, para não ficar longo o vídeo, eu nem vou fazer. A ordem é importante, não é combinação, né? Então, combinação 5, 2. Desce o 5 duas vezes, não é isso? Então, vai ficar o próprio 5 e o 4 aqui, ó, dividido pelo fatorial do menor. Então, combinação 5, 2, 5 vezes 4, 20. Fatorial do 2 é 2 vezes 1, que dá 2. Combinação 5, 2, 20 dividido por 2, que dá 10. São 10 questões possíveis de língua portuguesa. Agora, as ciências é a combinação 4, 1, né? Olha que interessante, o que acontece? Eu vou descer o 4 uma vez, então é ele mesmo, dividido pelo fatorial de 1, que eu nem vou colocar, é o próprio 1, né? Fatorial de 1 é 1. Então, combinação 4, 1 é o 4. Toda vez que você tiver uma combinação, um número lá com 1, é o próprio número, tá bom? Agora, tem mais um detalhe ainda. Aí você fala, ué, mas eu tenho 21 aqui, né? Possíveis questões de 2 a 2, questões de matemática, que são 10 grupinhos de 2 questões de língua portuguesa, das 5 possíveis, e aqui 4, né? Pega só uma, ok. Aí você olha, não tem. É claro, você vai ter que combinar isso aqui para elaborar essa prova. Quantas provas diferentes? Analisei. São questões de matemática, de português e. Olha o E aqui, pessoal, conectivo E. O E é multiplica, lembra? Multiplica, a gente até brincava. Então, para saber a quantidade possível, você tem que multiplicar 21 vezes 10 vezes 4. 21 vezes 10 é uma continha fácil, né? Todo número vezes 10, coloca o zero aqui do lado, vezes o 4. 4 vezes 200 dá 800. 4 vezes 10 dá 40. Então, nós temos 840 possíveis provas de concurso. Tá bom? É a letra E. Só lembrando aqui, voltando aqui no arranjo, o arranjo é o seguinte, né? Você pensa assim, se eu tenho uma questão que é arranjo, eu vou, no caso aqui eu usei 5 possíveis algarismos combinados, né? 2 a 2. Então, arranjo 5, 2. Basta descer o 5 duas vezes, né? Então, vai ficar arranjo 5, 2, 5 vezes 4, que vai dar 20. É só recordando aí o arranjo, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 37. Gabriela representou no gráfico abaixo as moedas que conseguiu juntar em seu cofre. Então, nós temos aqui, ó, todo o gráfico, né? Vamos lá, vamos recordar. Como que você analisa ele? Você analisa, aqui é um gráfico de colunas, tá bom? São barras na vertical, então é um gráfico de colunas. Você analisa os dois eixos, tá? Nessa área de plotagem, que é a área do gráfico. Aqui é o eixo do número de moedas e aqui são as moedas. Fala que moedas de 5 centavos, 0,05, são 30 moedas, 10 centavos, 15 moedas, 25 centavos, 10 moedas, 50 centavos, 25 moedas. Qual é a quantia, né, que Gabriela conseguiu juntar? Então, a gente pega 0,05 e multiplica pelo total delas, que são 30. Como eu tenho zero aqui, eu já dei essa dica para vocês, né? Eu vou multiplicar só o 3. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes nada, nada. Desce 1. Nem vou multiplicar esse cara aqui para quê, né? 3 vezes 0 é 0. Agora, não esquece esse 0. Coloca aqui do lado, tá bom? Cuidado com essa dica aí. Eu sei que tem gente que faz 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Tudo bem, mas se você quiser utilizar essa dica aqui, são 2 algarismos após a vírgula. Conta da direita para a esquerda. Então, nós temos R$1,50 aqui. Ela tem R$1,50 só de moeda de 5 centavos, ok? Agora, 10 centavos são 15 moedas. Então, 0,10 vezes 15. Vamos lá. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. Né? 5 vezes nada, nada. Vou colocar aqui, né? 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 que dá 1. 1 vezes 0 é 0. Então, aqui na soma eu não vou colocar esse 0 de cá, não. Então, aqui vai ficar 0. Aqui é 5 e aqui é 1. Quantos algarismos após a vírgula? Nós temos nesse fator 2, então você conta novamente da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui R$1,50 também de moedas de 10 centavos. 25 centavos são 10 moedas. Fácil, né? 25 centavos vezes 10. Eu vou fazer só 1 e eu coloco 0, igual a dica que eu dei aqui. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. Agora eu coloco 0 aqui. Tá? Esse 1 vezes 0 não precisa. Quantos algarismos após a vírgula? 2. Então, conta aqui também. 1, 2. Nós temos R$2,50 de moedas de 25 centavos. Moedas de 50 centavos, ela tem a totalidade de 25. Então, 50 centavos, aqui
aqui vezes 25. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes nada, nada. Desce o 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes nada, nada. Desce 1. Então, nós temos 0, 5. Aqui é 2 e aqui é 1. Eu tenho 2 algarismos após a vírgula. Aqui também conta 12,50. Pessoal, agora a gente tem que somar, né, esses resultados aqui para saber qual é a quantia que ela juntou. Então, eu tenho 1,50. Poderia fazer 2 vezes 1,50, né? Mas tudo bem, a gente monta aqui, né, assim mesmo, não tem problema. Aqui é 2,50, 1,50, 1,50, 2,50 e aqui 12,50. Cuidado aí para não se perder, né? 12,50, ó, vírgula debaixo de vírgula, tá bom? Então, aqui é 0, 5 mais 5, 10, 5, 15, 5, 20. Deixa a vírgula aqui já, né? Vão 2. 2 e 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8, desce 1. Ela tem R$18, é a letra B. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima. Em uma experiência em um laboratório, uma população de ratazanas apresentou um crescimento exponencial por um determinado período. Durante esse tempo, o número de ratazanas podia ser calculado por meio de uma função n de t igual a 9 vezes 3 elevado na 4t sobre 300, onde t é o tempo dado em dias. Ao final desse período, a população das ratazanas era de 27 indivíduos. Por quanto tempo essa população de ratazanas apresentou esse crescimento exponencial? Então, olha só, gente, ele quer saber o tempo, que é o t que está lá no expoente. Ó. A funçãozinha, né, uma função n de t igual a 9 vezes 3 elevado na 4 sobre 300. N de t é o número de indivíduos, né, de ratazanas no caso aqui, tá bom? A quantidade é de 27 indivíduos. Então, n de t seria como se você tivesse lá a função, né? E esse 27 aconteceu, a quantidade n de t seria o y, o eixo, seria não, é o eixo y. E o x aqui, nosso, é o t, é o eixo horizontal, tá bom? É o tempo que foi dado em dias, ok? Aqui seriam os dias. Então, a gente quer saber a quantidade de dias aqui, que leva para termos esse total de 27 indivíduos. Então, esse 27 é o n de t, tá bom? Então, você substitui aqui, tá? Uma revisãozinha lá da primeira série de vocês. Esse 9 vai ficar aqui, 9 vezes 3, 4, aqui é o t, não esquece, tá bom? Acabei conversando demais e não coloquei o t. 4 de t sobre 300 lá no expoente. Pessoal, a finalidade aqui é você transformar isso em bases iguais. O 27, se você decompor o 27, ele é 3 a terceira, olha só, tá bom? 27 por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é o 27. Eu tenho 3 elevado a 3, 3 ao cubo. O 9 é 3 ao quadrado, nós sabemos disso, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E o 3, deixa ele aqui, elevado, né? 4t sobre 300. Lá na propriedade da potência diz que quando temos produto de bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então, a gente conseguiu igualar as bases aqui. Então, quando a gente faz isso, você pega aqui, ó, os expoentes e monta a igualdade e resolve, tá bom? Então, aqui vai ficar bem assim, ó, 3, tá bom? Peguei esse 3 aqui, ó, que é igual a 2. Agora, muito cuidado, você vê o vezes aqui, não coloca vezes, né? Bases iguais no produto, conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Quando é vezes, então aqui é uma soma. Então, aqui vai ficar 2 mais 4 de t sobre 300. Essa é a incógnita que queremos. T, que é o tempo dado em dias. Então, aqui, gente, eu posso escrever onde tem a incógnita t, tudo antes da igualdade. 2 mais 4t sobre 300, tá bom? Eu perco um pouquinho de tempo aqui, mas tudo bem. E jogo o 3 depois da igualdade. Pega esse 2, passa para lá, vai ficar 4t sobre 300, que é igual a 3. O 2, que é positivo, passa para cá, menos 2. Então, eu tenho 4t sobre 300, que é igual a 3 menos 2, que dá 1. Tranquilo. Aqui é como se tivesse 1, multiplica cruzado. 4t vezes 1 dá 4t, 300 vezes 1 que dá 300, t igual a 300, o 4 passa dividindo, cai aqui, ó, t igual, divide agora, né, 300 por 4 e vai ficar 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 é 28, subtraindo aqui fica 2, desce o 0, 20 dividido por 4 que dá 5, 5 vezes 4, 20, subtraindo 0. Então, o t, como é dado em dias, são 75 dias. Olha aí. E a letra C. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima.
Qual dos gráficos abaixo corresponde à função real definida por f de x igual a x mais b, em que a é maior que zero e b é menor que zero? Pessoal, geometria analítica agora vai ajudar bastante, né? Nós estudamos a equação da reta e falamos muito sobre isso daqui. Então, olha só, gente, a função genérica é f de x igual a x mais b. Não tem problema a x vir depois, né? B mais ax, tudo bem. O que a gente tem que saber aqui? Esse carinha, ele é o coeficiente linear. É o valor onde a reta corta o eixo y. Aí ele fala que o a é maior que zero. O que eu entendo com a maior que zero? É um valor o quê? Positivo, tudo bem? O a, que é o carinha colado no x. O que eu entendo b menor que zero? Olha o biquinho aqui, é menor, né? O b é um valor negativo. Então, se o b é um negativo, significa que a reta corta abaixo, lá no eixo y, abaixo do zero, tá bom? E ele fala que o a tem que ser maior que zero. O a é positivo. Se o a aqui é positivo, essa função em relação ao eixo x, ela tem que ter esse formato aqui, ó. Ou seja, ela é inclinada aqui, tá bom? Vou colocar uma setinha aqui, se bem que ela tanto vem aqui, né? E aqui também, ó, ok? Então, mas você sempre analisa em relação a x positivo. Então, em relação a x positivo, quando o a é maior que zero, esse cara colado no x é positivo, ela tem essa inclinação, ela é crescente, tá bom? Em relação a x positivo, ela sobe. Vamos lembrar disso. Então, ela é crescente. Bom, as opções que tem essa inclinação é a letra A, nós temos aqui o A, e temos a letra D também, interessante, e a letra E. Aí falta analisar agora o coeficiente linear. Ele fala que B é menor que zero. A reta corta o eixo Y num valor negativo. Ela corta o eixo Y num valor negativo na letra A. Né? Olha aí a letra A, corta aqui no menos 2. Ó. Aqui corta em cima da origem, não é o caso, né? Aqui no caso o B teria que ser igual a zero, essa letra D. E aqui o nosso B é um valor maior que zero. O B aqui é positivo, é um valor maior que zero. Ele fala que é negativo. E o A é positivo, então só pode ser a letra A. Se eu perguntasse assim para vocês, então é a letra A, viu, gente? Eu marquei aqui as outras explicando. Se eu falasse assim para vocês, agora eu quero onde eu tenho essa situação aqui, ó. O A, ele é um cara menor que zero e o B também menor que zero. Pronto, os dois têm que ser negativos. O A menor que zero significa que ela tem essa declividade, ó. Tá bom? É essa situação aqui, ó. Então, só temos isso na letra B e na letra C agora. Olha aí, ó. O A sendo menor que zero. Agora, o B menor que zero, a reta corta o eixo Y no valor negativo. E é aqui, ó. Aí seria a letra C, tá bom? Para esse exemplo que eu dei, ok? Para a nossa questão 39 é a letra A. Valeu, gente? Então essa é a primeira parte e até a próxima aula.